Olá, galera do canal Tempo na Web, que acompanha o canal Tempo na Web nas plataformas digitais. Aqui quem fala com vocês é o Dejaneiro de Oliveira, e eu estou chegando para mais um vídeo trazendo a atualização da previsão para os próximos dias sobre a região sudeste do Brasil, através dos dados aqui do Ventusti, do modelo europeu ECMWF. E vamos começar pelo dia 19, por volta da madrugada do dia 19, onde teremos aí condição para chuvas fracas sobre o nordeste de Minas e norte do Espírito Santo. Nas áreas em cinza aqui, tempo aberto sem condição para chuvas. Avançando às 9 horas, então para chuvas fracas sobre o nordeste, estado de Minas Gerais, no centro-leste e norte do Espírito Santo. Avançando aqui às 15 horas, algumas áreas de chuvas fracas sobre o leste, estado de Minas, no centro-leste, sul do Espírito Santo e norte do Espírito Santo, e norte do Rio de Janeiro. Vamos avançando agora para o dia 20, terça-feira. Às 3 horas, tempo estável sem chuvas na região sudeste do Brasil. Avançando às 9 horas, condição também para tempo estável sem chuvas na região sudeste do Brasil. Avançando aqui às 15 horas, chuvas fracas sobre o norte do Espírito Santo e norte e nordeste de Minas Gerais. Avançando às 21 horas, chuvas fracas no nordeste de Minas de para a Bahia. Vamos avançando agora para o dia 21, às 3 horas. Tempo estável sem chuvas sobre a região sudeste. Avançando às 9 horas, algumas chuvas fracas sobre o sudeste, estado de São Paulo, norte do Espírito Santo e nordeste de Minas Gerais. Avançando aqui às 15 horas, condição para chuvas fracas a moderadas sobre o leste, sudeste, estado de São Paulo, nordeste de Minas, alguns temporais sobre o norte do Espírito Santo. Avançando às 21 horas, tempo estável sem condição para chuvas na região sudeste. Avançando para o dia 22, às 3 horas, tempo estável sem chuvas na região sudeste. Avançando às 9 horas do dia 22, alguma chuva fraca sobre o norte do Espírito Santo e nordeste de Minas Gerais. Avançando às 15 horas, alguns temporais previstos para o sudeste e leste do estado de São Paulo, e chuvas fracas sobre o leste de Minas, nordeste de Minas, centro-sul e centro-norte do Espírito Santo. Avançando aqui às 21 horas, algumas áreas de chuva fraca sobre o sudeste e leste do estado de São Paulo. Vamos avançando agora para o dia 23, às 3 horas. Então para chuva fraca no sudeste do estado de São Paulo. Avançando aqui às 9 horas, algumas chuvas fracas sobre o nordeste de Minas Gerais e norte do Espírito Santo. Avançando às 15 horas, a condição é para alguns temporais sobre o leste e sudeste do estado de São Paulo. Chuvas fracas sobre o centro-sul do Rio de Janeiro, norte do Rio de Janeiro, centro-sul do Espírito Santo e norte do Espírito Santo, leste e nordeste de Minas Gerais. Avançando aqui às 21 horas, a condição para chuvas fortes sobre o leste e sudeste do estado de São Paulo, e chuvas fracas no centro do Rio de Janeiro, centro-sul e norte do Espírito Santo e nordeste de Minas Gerais. Avançando para o dia 24, às 3 horas. Temos condição para chuvas moderadas e fortes sobre o litoral leste e litoral sul de São Paulo. Chuva fraca no litoral norte do estado de São Paulo. Centro-sul do Rio de Janeiro. Algumas áreas de chuvas moderadas e fortes sobre o leste e sul do Espírito Santo. Avançando aqui às 9 horas, condição para chuvas fracas sobre o leste e nordeste de Minas, sul do Espírito Santo. Chuvas moderadas e fortes sobre o leste e norte do Espírito Santo. Norte e centro-sul do Rio de Janeiro. Leste e sudeste do estado de São Paulo. Avançando aqui às 15 horas, condição para chuvas fracas e moderadas em toda a faixa leste de Minas, do estado do Espírito Santo, Rio de Janeiro e a faixa leste do estado de São Paulo. Avançando aqui às 21 horas, algumas chuvas fracas e moderadas sobre o centro-sul do Espírito Santo, centro-norte do Rio de Janeiro, leste e sudeste do estado de São Paulo. Avançando aqui o dia 25, às 3 horas, condição para chuvas fracas e moderadas sobre o leste e nordeste de Minas, vários pontos do Espírito Santo do Rio de Janeiro, e chuvas moderadas e fortes sobre o litoral do estado de São Paulo. Avançando aqui às 9 horas, condição para chuvas moderadas e fortes em vários pontos do litoral de São Paulo, do leste e norte do Rio de Janeiro, centro-sul e leste do Espírito Santo, chuva fraca no norte do Espírito Santo, sudeste de Minas, alguns pontos de chuva fraca moderada sobre o centro e nordeste de Minas. Avançando aqui às 15 horas,
Há condições para chuvas fracas a moderadas sobre o leste, nordeste de Minas Gerais, sudeste de Minas Gerais. Os pontos de chuva fraca a moderada sobre o centro-leste, norte do Espírito Santo, o centro-norte do Rio de Janeiro. Chuvas fracas a moderadas na faixa leste, estado de São Paulo, sudeste, estado de São Paulo. Avançando aqui às 21 horas. Chuvas fracas sobre o centro-norte do estado do Espírito Santo, nordeste de Minas. E chuvas fracas no norte do Rio de Janeiro. Beleza? Foi aqui mais uma atualização do tempo para a região sudeste do Brasil para os próximos dias. Eu peço a todos que acompanhem o canal, que deixem seu like e ajudem a divulgar o canal. E quem não é inscrito no canal, que possa se inscrever também, deixar o seu like e ajudar a divulgar o canal, para que mais pessoas aí possam ficar informadas sobre as condições do tempo todo o Brasil. Beleza? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.